O senhor já foi vereador, já foi deputado estadual, já foi secretário municipal. O senhor está apostando sua candidatura na sua popularidade como legislador ou o senhor tem um projeto pragmático para a cidade de Manaus? Olha lá, primeiro, obviamente que a experiência como legislador me faz entender uma série de questões importantes para administrar a cidade. E a principal dela é a relação republicana, democrática e transparente que tem que ser estabelecida entre a Câmara de Vereadores e a Prefeitura de Manaus. No entanto, além dessa experiência como legislador, eu fui gestor. Eu fui diretor-presidente do Instituto Municipal de Transportes Urbanos, hoje é CMTU. Eu fui chefe de gabinete, fui chefe do Departamento de Relações Internacionais do Ministério do Esporte, e isso me dá um legado também como administrador. Fora isso, eu nos últimos anos sem mandato, visitei várias boas experiências de administração pública, estudei bastante os problemas da cidade. Então, eu não aposto na minha popularidade, eu aposto num caminho transformador e seguro que nós vamos apresentar para o povo da cidade de Manaus. Nesse início de campanha que o senhor já está aí nas ruas, em contato com o eleitor, o senhor está mais ainda na fase das promessas ou o senhor já está apresentando projetos mesmo? Não, nós já temos uma proposta de governo bem avançada, nós temos uma equipe, uma coordenação de plano de governo que é coordenada pelo professor Maurício Brilhante, que é um professor doutor em administração e gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas, e uma equipe multidisciplinar, e a partir disso já elaboramos o início de um plano de governo. Os meus diálogos com a população são todos centrados nos 5 principais pontos, nas 5 prioridades que nós defendemos, que devem ser tratadas com a mais absoluta atenção pela Prefeitura, que é educação, saúde, infraestrutura, transporte coletivo e segurança. Nós achamos que a Prefeitura tem que cuidar primeiro disso. Quando essas 5 coisas funcionarem bem, aí ela pensa em fazer alguma outra coisa. É como um pai de família, que não pode comprar uma camisa nova com dinheiro do rancho. Ele primeiro tem que cuidar do rancho, da conta de água, da conta de luz. Se sobrar, ele compra uma camisa nova. Um prefeito é igualzinho. Ele tem que cuidar bem de educação, saúde, infraestrutura, transporte e segurança. Se sobrar, aí ele faz a maquiagem, as coisas que o envaidecem. Em Manaus, se cuidar bem dessas 5 coisas, essas 5 coisas vão funcionar bem. E eu duvido que sobre para fazer besteira e para gastar dinheiro com coisas que não mudam a vida de ninguém. É possível trabalhar esses 5 pontos que o senhor citou tudo de uma vez ou o senhor vai priorizar algum especificamente? Olha lá, Manaus é uma cidade que tem um reflexo diferenciado da crise. Manaus tem um orçamento de 4 bilhões e 100 milhões de reais ano. O atual prefeito, que reclama muito da falta de dinheiro, ele em 3 anos teve 1 bilhão e 300 milhões de reais a mais do que o prefeito anterior em 4. Então, em 3 anos, o prefeito Arthur Neto teve 1 bilhão e 300 milhões a mais do que o prefeito Amazonino em 4 anos, nos 4 anos que o antecederam. Portanto, a crise não chegou de forma tão forte na cidade de Manaus. Por quê? Porque houve um crescimento muito grande de repasses federais, tanto voluntários como obrigatórios, para a cidade de Manaus, e porque houve um crescimento muito grande na arrecadação do IPTU, por conta da legislação que atualizou as alíquotas em 3 parcelas, e o atual prefeito pegou 2 dessas 3 parcelas de atualização da alíquota. Então Manaus tem dinheiro suficiente para cuidar bem dessas 5 coisas. É óbvio que dentro dessas 5, nós entendemos que a educação é um instrumento fundamental para o futuro de qualquer cidade. E dentro do tema educação, nós incluímos o que é o carro-chefe do que nós pensamos para o futuro da cidade de Manaus, que é o projeto Tempo de Aprender, que é a ideia de uma escola de tempo integral na rede municipal, que é a rede de ensino fundamental, a prefeitura é responsável por ensino fundamental, que é uma escola de tempo integral criativa, que é a prefeitura conveniar com igrejas, associações de moradores, cursos livres, para que o estudante, no contraturno da aula formal, ele tenha uma aula de violão, uma aula de inglês, uma aula de reforço escolar, uma aula de teclado. Isso é bom para quem tem esses espaços, em especial as igrejas, que passam um dia fechado e que são preparadas como uma escola, pelo menos a maioria delas, que vão ser remuneradas por um espaço que estariam fechado. É bom para o pai da criança, que tem a tranquilidade que ela estará segura no turno e no contraturno da escola. É bom para a criança, que vai ter uma formação mais ampla. E principalmente é bom para a prefeitura, que vai ter uma escola de tempo integral muito mais barata, não precisando construir prédios, até porque a prefeitura tem um sério déficit
de prédios para abrigar escolas. Nós temos quase 500 escolas e a maior parte delas são prédios alugados, absolutamente improvisados. Nós não teríamos como fazer tempo integral utilizando a atual rede física da prefeitura, mas podemos em parceria com agentes comunitários, com as forças vivas da sociedade, como igrejas, associações, cursos livres e quem mais tiver um espaço adequado para isso. Nesse princípio de educação que o senhor fala no seu projeto, o que o senhor pensa da escola sem partido? Eu acho uma grande bobagem, né? Eu acho uma grande bobagem. A minha trajetória de luta democrática, a minha trajetória de defesa da pluralidade de ideias, ela não me permite nem topar discutir isso. Isso é estupidez de quem não tem o que fazer. Não existe... Ideologia não é algo que se carregue numa mochila e que você entra na sala e deixa a mochila do lado de fora. É óbvio que o professor, que o pai do aluno, que o aluno, ele sempre vai ter uma carga de influência das suas opiniões. O que não pode é o professor impor ao aluno o seu pensamento. Agora, querer impedir o professor de discutir temas políticos e de cidadania dentro de sala de aula é de uma estupidez sem tamanho. O senhor é candidato à Prefeitura de Manaus pelo PR, partido que aqui tem como maior expoente o ex-prefeito Alfredo Nascimento, que ficou de uma certa forma estigmatizado em função do fracasso do Expresso, que era um grande projeto dele. E também o partido tem muita ligação com o Valdemar Costa Neto, que foi presidente do partido, condenado no Mensalão. O senhor avaliou bem essas variáveis antes de se filiar ao partido? Olha lá, um dia desse, um amigo meu que é da Pastoral da Juventude me criticou porque eu era do PR, por conta do Valdemar, não sei o quê, e eu disse para ele o seguinte: olha, eu sou católico, a igreja acabou de viver uma grave crise de padres pedófilos. Eu não tenho responsabilidade com a pedofilia. Então é uma forçação de barra querer fazer qualquer vinculação minha, qualquer desvio de conduta de alguém. Eu tenho uma vida limpa, uma vida correta. E mais do que isso, na verdade, é uma injustiça imputar ao Alfredo o fracasso do Expresso. Na verdade, o fracasso do Expresso foi o abandono do Expresso após o Alfredo deixar de ser prefeito e virar ministro, e aí aconteceu tudo o que aconteceu. Para você ter uma ideia, e isso são dados absolutamente inquestionáveis, na época do Expresso a velocidade média da frota de ônibus de Manaus chegou a 37 km por hora. Hoje é 13. 13. A velocidade média da frota de ônibus hoje é quase 1/3 menor do que foi na época do Expresso. O Brasil só tem 8 cidades com mais de 2 milhões de habitantes. Manaus é uma dessas 8. As outras 7 têm corredor exclusivo de ônibus. Só Manaus não tem. Tem o Arremedo, que é a faixa azul, que é algo absolutamente sem planejamento. Uma faixa exclusiva de ônibus do lado esquerdo para uma cidade onde os ônibus não têm porta do lado esquerdo. Isso é uma brincadeira absoluta, falta de planejamento. Então eu tenho a mais absoluta tranquilidade, tenho muito orgulho de estar dentro do PR, que eu ouso dizer é o partido mais vivo e mais inserido nos mais variados setores da sociedade hoje na cidade de Manaus. Agora, de uma forma geral, Marcelo, a representatividade política está passando por uma crise de credibilidade muito grande, não só no Brasil, como em vários países do mundo. No teu caso, que é um candidato jovem, qual é o teu diferencial nessa campanha? Olha lá, primeiro eu acho que às vezes a gente se afoba um pouco, né? Democracia é algo que não nasce pronto. Democracia, ela vive em formação. Eu vejo a gente comparar nossa democracia com a França. A França proclamou a República 100 anos antes da nossa. De lá para cá não teve nenhuma ruptura das instituições democráticas. Nós estamos vivendo atualmente o maior período democrático da nossa história. Nossa democracia está amadurecendo. Então acho que nós temos que entender tudo isso, todos esses processos que nós estamos vivendo, como processos de um país que está andando para frente. E para andar para frente você precisa enfrentar as suas crises, enfrentar os seus problemas, enfrentar as suas distorções. Eu sinceramente acho que o diferencial, mais do que a minha história e a minha trajetória, que é uma trajetória que eu me orgulho muito como vereador, como deputado, como gestor, é o caminho que nós vamos apontar para a cidade de Manaus. Porque falar de mudança, todo mundo fala de mudança, mas não é qualquer mudança que é boa para o cidadão. A mudança boa para o cidadão é aquela segura e transformadora. Segura porque é feita por quem sabe o que quer e sabe para onde quer levar a cidade. E transformadora porque efetivamente está preocupado em mudar a vida das pessoas. A hora que nós apresentarmos um conjunto de ideias e de planos para a cidade de Manaus, esse vai ser o grande diferencial.